Era o início do século XIX, um período de grandes transformações ao redor do mundo. O Brasil, uma colônia portuguesa distante, vivia sob o domínio de Portugal, mas a semente da mudança estava prestes a germinar. Com uma economia voltada para o cultivo de cana-de-açúcar e café, a colônia enfrentava as tensões de uma sociedade em crescimento e um governo cada vez mais distante. No início do mês de setembro de 1822, o Brasil estava no limiar de uma transformação monumental. Em São Paulo, a capital da província, o Palácio dos Campos Elíseos se tornou o epicentro de uma revolução iminente. O calor do verão parecia refletir a intensidade da situação política. Dom Pedro I, o príncipe regente, estava prestes a tomar uma decisão que definiria o futuro do país. José, a pressão está insuportável. A pressão das tropas portuguesas e a crescente demanda por nossa independência estão nos forçando a agir. Não podemos mais adiar. Dom Pedro I, os rumores são verdadeiros. As tropas portuguesas estão cada vez mais hostis. A posição de Portugal é intransigente e a nossa autonomia está em jogo. O que decidir agora determinará se seremos uma nação independente ou continuaremos a ser uma colônia submissa. A minha decisão está tomada. O Brasil não pode continuar à mercê das vontades de Portugal. Precisamos ser livres para traçar nosso próprio destino. A independência é o único caminho. Compreendo sua determinação, mas este passo é mais do que uma declaração. É um compromisso com o futuro e precisamos garantir que o povo compreenda e apoie essa mudança. Eles devem saber que não estamos apenas reclamando direitos, mas reivindicando uma nova identidade para a nossa nação. Já ouvimos o clamor das ruas. A população está ansiosa por liberdade e, em meu coração, sinto que este é o momento certo. Vamos fazer história hoje. A independência do Brasil será proclamada e o país irá se erguer com dignidade e força. Então é isso. A história será escrita em poucos momentos e nós estaremos no centro desse evento. Vamos reunir nossos oficiais e preparar a declaração. O peso da decisão estava claro nas faces de ambos. O Palácio dos Campos Elíseos, que outrora fora símbolo da autoridade colonial, agora se tornava o cenário de uma decisão histórica. O Brasil estava à beira de um novo capítulo, e a coragem de Dom Pedro I era o que impulsionaria o país para a frente. Dom Pedro I, determinado e resoluto, partiu em direção ao rio Ipiranga com seus conselheiros e oficiais, ciente de que a declaração de independência não era apenas um ato simbólico, mas uma ação que exigia coragem e clareza. Príncipe, as tropas portuguesas estão se aproximando. Não seria mais prudente esperar por reforços? Não podemos esperar. É hora de agir. O futuro do Brasil depende de nossa coragem hoje. Dom Pedro I e seu grupo chegaram às margens do rio Ipiranga, onde a história estava prestes a ser escrita. Naquele momento decisivo, Dom Pedro I ergueu sua espada e pronunciou as palavras que ecoariam através do tempo. Independência ou morte? Suas palavras ressoaram pela paisagem, carregadas de um sentimento de liberdade e determinação. O povo começou a se aglomerar, tomado pelo espírito de independência. A declaração de Dom Pedro I gerou ondas de choque em todo o Brasil. Em São Paulo do Campo, atualmente São Paulo, o entusiasmo tomou conta das ruas. A notícia da independência começou a se espalhar rapidamente. Pai, você ouviu? Dom Pedro declarou nossa independência. Ouvi, minha filha. Isso significa que seremos um país livre. A luta de nossos antecessores valeu a pena. Vamos celebrar. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Com a declaração de independência, Dom Pedro I enfrentou o desafio de garantir o reconhecimento internacional do novo país. A luta agora se estendia além das fronteiras do Brasil. Vossa Alteza, a Grã-Bretanha está disposta a reconhecer sua independência. Mas precisamos de garantias sobre a estabilidade e a continuidade da nova nação. O Brasil está decidido a construir um futuro sólido e próspero. A independência não é apenas um desejo, mas uma realidade que estamos preparados para enfrentar com coragem e determinação. A notícia da independência do Brasil se espalhou rapidamente e o país começou a se transformar sob a nova realidade. O 7 de setembro de 1822 não era apenas um dia de comemoração, mas o início de uma nova era para o Brasil. As ruas de São Paulo do Campo, atualmente São Paulo,
e outras cidades estavam repletas de alegria e esperança, enquanto o povo celebrava a conquista de sua liberdade. José Bonifácio, veja como o povo está comemorando. As ruas estão cheias de vida e esperança. Este é o início de uma nova era para o Brasil. É verdade, Dom Pedro I. O entusiasmo e a energia são palpáveis. As pessoas estão celebrando não apenas a independência, mas o surgimento de uma nação unida e livre. Em São Paulo do Campo, atualmente São Paulo, uma grande festa tomou conta das ruas. As pessoas dançavam ao som de músicas folclóricas, e as bandeiras verdes e amarelas estavam por toda parte, simbolizando a nova identidade nacional. As comidas típicas e as festividades refletiam o calor e a diversidade cultural do Brasil. Pai, você vê o quanto as pessoas estão felizes. Este dia será lembrado para sempre. Sem dúvida, minha filha. A independência nos dá a oportunidade de moldar nosso próprio futuro e de construir um Brasil que seja verdadeiramente nosso. Dom Pedro I, com um olhar de satisfação, caminhava entre os grupos de celebrantes. Sua presença era recebida com respeito e admiração, e ele sentia o peso e a importância de seu papel na história do país. Hoje, nós comemoramos não apenas a nossa independência, mas também o começo de um novo capítulo para o Brasil. Temos muito a construir, mas a unidade e o espírito do nosso povo são a nossa maior força. Vossa Alteza, o povo está com você. Este é um dia de esperança e renovação. A nossa gratidão é imensa por nos guiar a este novo futuro. À medida que o sol se punha, a celebração continuava com um grande banquete e uma série de discursos que refletiam a visão para o futuro do Brasil. As promessas de uma nova nação eram feitas, e a determinação de construir uma sociedade justa e próspera era evidente. A independência foi proclamada, mas agora começa o verdadeiro desafio. O Brasil terá que enfrentar muitos obstáculos e oportunidades, e nós devemos trabalhar incansavelmente para garantir que esta liberdade se traduza em progresso real. Concordo, José Bonifácio. A liberdade é um começo, mas a verdadeira construção de uma nação começa agora. Vamos garantir que o sonho de um Brasil forte e independente se torne realidade. E assim, o 7 de setembro de 1822 se tornou um dia de grande significado para o Brasil. O país não apenas comemorava a independência, mas também a promessa de um futuro cheio de potencial. Dom Pedro I e seus conselheiros estavam determinados a transformar essa promessa em realidade, com o apoio e a esperança de um povo que agora se via livre para escrever sua própria história. A independência do Brasil foi oficialmente reconhecida por outros países ao longo dos anos, marcando a consolidação da nação como um Estado soberano. Esse reconhecimento internacional foi crucial para estabelecer a legitimidade do novo país no cenário global e abrir portas para relações diplomáticas e comerciais. Os documentos de reconhecimento e os encontros diplomáticos refletiam o acolhimento do Brasil como uma nação independente. A aceitação formal pela comunidade internacional ajudou a solidificar a posição do país e a integrar o Brasil no sistema internacional das nações. O dia 7 de setembro tornou-se um marco na história do Brasil, celebrado todos os anos com orgulho e lembrança do espírito de liberdade e bravura que definiu o início de uma nova era. A independência é lembrada como um momento decisivo que transformou o país e estabeleceu as bases para seu futuro como nação. As celebrações do Dia da Independência, com desfiles e eventos públicos, refletem a importância contínua desse momento histórico. O orgulho nacional e a reverência pela luta pela liberdade permanecem como um testemunho duradouro do impacto da independência na identidade e na história do Brasil. Independência ou morte? Obrigado por assistir a nossa viagem pela história. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes como esta.